Eu venho acompanhando os grupos de vocês aí há um bom tempo. E é impressionante, rapaz, quanto crente novo na graça vocês desvirtualizaram esse negócio de cristocentrismo, com essa hipocrisia, dizendo que a congregação é uma igreja herege, dizendo que a congregação não prega Jesus Cristo, dizendo que saiu da congregação porque não achou Cristo lá. Serve a você também. Nós não comemos comida amanhecida, nós comemos pão quentinho. Nós comemos a palavra de Deus pura, limpa. E outra coisa, pode partir para ofensa, isso não me abala não. Isso não me abala não. Irmão Manuel, eu considero muito o irmão, tá? Peço perdão se eu me exaltei. O, eu estava conversando com um outro servo de Deus, é o seguinte, eu até aceito uma pessoa de fora dizer que nós não pregamos a Cristo. Até aceito isso. Agora, os domésticos na fé, dizer que não tem Cristo presente em nossos cultos, isso eu não aceito, não. Eu teria motivos, José Nunes, teria motivos para chegar aqui e meter bronca em todo o ministério aí. Eu teria motivos para isso, mas não faço. Não faço porque eu sei que cada um tem a porção que recebeu de Deus. Entendeu? Se o que ocorreu na minha região aqui fosse em outra região, seria diferente. Se fosse na região norte, seria diferente. Se fosse em qualquer outra região, seria diferente, tá? Mas infelizmente eu estou numa região aqui que o Senhor está limpando aos poucos isso aqui. Mas a obra é de Deus. Não digo que o Senhor não está presente em outras denominações, não digo isso. Eu reconheço que a salvação não está patenteada pela congregação. Não é isso. Entendeu? Como também reconheço, se você dissesse para mim assim, irmão Zé Nunes, ou a irmã Raquel, eu conversei com ela disse que depois vai voltar ao grupo. Ela pediu só um instante que depois ela volta para não voltar de imediato. Se você ou a irmã Raquel ou qualquer um outro dissesse para mim, irmão Zé Nunes, eu estou numa cidade que não tem a obra de Deus, eu estou indo numa igreja evangélica congregando com o pastor fulano, eu ia falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Agora, num lugar onde tem a obra de Deus, onde você já nasceu ali junto com aquele povo, sentiu a virtude, a presença de Deus, já viu Deus fazer obra na sua vida, e agora, simplesmente por um movimento que nasceu não sei de onde, que é um cristocentrismo, que tem que falar de Cristo. Porque se não falar o nome de Cristo, Cristo não está presente ali. Entendeu? Não, não é assim. Não é assim. Nós temos que reconhecer a presença trina de Cristo, de Deus, do Espírito entre nós, o Espírito Santo entre nós. E isso ele está presente. O culto é aberto em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Entendeu? E a palavra pregada ele está presente ali entre nós. Só que nós estamos na era do Espírito Santo. É a era da revelação. Tá? Essa era que você falou que não aceita. Tá? É a era da revelação. Quando ele falou assim, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele honrou o tempo da letra, que era o tempo da lei, perdoa, o tempo da lei, que era o tempo do Pai. Ele honrou o tempo dele presente ali, presente como o tempo do Filho presente, e em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o último tempo, não existe outro tempo. Nós estamos vivendo o último tempo, que é o tempo da dispensação. É o tempo da revelação, é o tempo da visão, é o tempo do arrebatamento, é o tempo de expulsar o demônio, de falar línguas, é o tempo de nós vivermos o nadar na graça. Você lembra daquela passagem lá do cordel de medir? Ele fala assim, lá no livro de Ezequiel, então me veio um anjo com um cordel de medir e mediu as águas. E quando ele mediu, eu entrei e a água me veio nos artelhos. A água vindo no artelho é a entrada na graça.
É quando você entra no caminho e aí não tem provação. É tudo festa, é tudo alegria. Você congrega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e vai assim direto, é só alegria, é só festa. Aí ele fala, então ele mediu outra vez. E quando ele mediu, eu entrei, a água me veio nos joelhos. Opa, veio nos joelhos, então é sinal que é hora de orar. É sinal que saiu do prezinho, saiu do infantil, está começando a entrar no fundamental, está aprendendo mais. Tá aprendendo. Isso é a graça do Filho de Deus, essa visão que ele viu. Aí ele fala assim, então mediu outra vez, e a água então me veio no queixo, no peito. É sinal que ele ficou amadurecido na graça. Ele ficou responsável na graça. Entendeu? Só que tem uma coisa, os pés tá no chão ainda, tá grudado ainda, tá seguro nesta terra ainda. E aí ele fala, então ele mediu outra vez. Aí fica fundo, é a época que você tem que nadar. É essa época agora da revelação, é a época das visões. Você tem que nadar na graça, senão você morre. Entendeu? Esse é o fundamento da graça do Filho de Deus. Tá? Me perdoe, eu defendo com unhas e dentes porque eu conheço a ordem do culto. Eu andava, quando menino de 17 para 18 anos, eu caminhava 49 quilômetros, 50 quilômetros para atender um culto para um povo numa fazenda, para um povo em outra fazenda, para pegar o evangelho para eles e Deus levantar a obra oficializada depois. E tive a camisa rasgada nas costas porque não tinha dinheiro para comprar roupa, andava com o sapato furado, ia atender o culto e as crianças cutucando o buraquinho do sapato, dando risada, e com toda humildade atendendo os santos cultos, vendo o povo se converter a Cristo, pregando essa palavra que é pregada desde quando a congregação é congregação. Me perdoe, mas dói ouvir isso. Ouvir de um servo de Deus que nós não pregamos a Cristo. Eu acho que não só eu fiquei sentido aqui, como muitos irmãos do ministério que estão no grupo aí, se sente também, mas tem medo de manifestar alguma coisa e depois ser levado em reunião. Como eu não tenho mais ministério, não faço questão de ter, então eu falo aqui abertamente, irmãos. Tá, irmãos? E os irmãos, me perdoe, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não estou chateado com o irmão como pessoa, não, mas esse movimento aí, ele vai ter que parar em nome do Senhor Jesus, porque esse movimento aí de cristocentrismo, como estão dizendo aí, irmão, isso é coisa de seita, tá? Isso é coisa de seita. Nós vivemos a graça do vivente e Filho de Deus, com liberdade de espírito. Tá, irmãos? Se nós for simples, Deus opera entre nós. Se nós for puro, Deus opera entre nós. Tá? O segredo é o que o servo de Deus colocou aí, a fé no nosso coração. Tá, irmão? Deus abençoe. Me perdoa. Eu quero que os irmãos do grupo também me perdoem. Eu falei com a irmã Raquel, falei firme porque eu não aceito que quem bebeu dessa água, quem comeu desse pão, cuspa dentro do prato, cuspa dentro do copo. Tá? Ela vai voltar depois, nós combinamos, eu vou provocar ela depois que eu voltar de Paraty. Tá bom? Depois que eu voltar da viagem de Paraty, aí eu volto às provocações de novo. Vocês me perdoem. Às vezes eu faço isso que é para ver se a pessoa joga para fora. Eu queria que ela discutisse o assunto para a gente chegar no entendimento, mas ela não quis chegar no entendimento. Tá? Eu conversei com ela e depois, Deus dá graça, a gente retorna e volta a se falar outra vez aí, viu? Um abraço, um beijo para todos aí. Deus abençoe. Paz de Deus com todos.